Que pode mudar no cenário eleitoral? A domiciliar do ex-presidente pode influenciar Flávio na disputa ao Palácio do Planalto? Para a gente entender melhor essa situação, o Contexto recebe o cientista político Bruno Soller. Bem-vindo, Bruno! Quanto tempo? Obrigada pela gentileza de falar conosco. Vamos falar um pouquinho aí sobre esse crescimento do Flávio Bolsonaro. Muito bom dia. Bom dia, Neila. Fazia tempo, né? Nós estamos aqui juntos. Um abraço também para o Felipe. De fato, Neila, você agora tem uma nova configuração, vamos dizer assim, do cenário, né, político, das relações desse cenário político, mas que do ponto de vista, quando a gente analisa do ponto de vista numérico, eleitoral, talvez o impacto disso seja ainda muito pequeno, né? Você não tem, vamos dizer, ninguém que gostaria que o presidente Jair Bolsonaro estivesse em casa, estivesse nesse momento, obviamente que depois de todos esses percalços que ele tem passado de saúde, as pessoas que já concordavam com isso, a tendência maior era que elas já estivessem apoiando a candidatura também do Flávio Bolsonaro, grande maioria delas, né? Então, do ponto de vista eleitoral, numérico, eu acho que o impacto ele é muito pequeno. O que ele pode representar são, vamos dizer assim, pontos políticos dessa questão. Quais são esses pontos? Diminui um pouco o termo que se utiliza, boa parte do bolsonarismo, de uma perseguição a Jair Bolsonaro. Então, isso dá uma certa enfraquecida, porque mostra que o ministro teve uma decisão humana, vamos dizer nesses termos, né? Então, talvez esse discurso da perseguição, ele diminua um pouco, mas também que não é um discurso que comove tanta gente fora do perfil do bolsonarismo. A gente está com esse voto muito duro, né? Já é um voto muito consolidado, muito cristalizado. Eu não acredito que isso possa ter grande influência, mas, de qualquer maneira, do ponto de vista do discurso, dá essa diminuída. Mas eu acho que a grande questão de todo esse momento que a gente está vivendo é que talvez a gente tenha tido um reencontro do Tarcísio de Freitas com o bolsonarismo. Por quê? Porque ele está sendo apontado como o grande articulador, junto da Michelle, dessa ida do Jair Bolsonaro para casa. Se havia alguma resistência do bolsonarismo, depois daqueles embates lá atrás, Tarcísio, Flávio, quem que era o candidato à presidência da República, me parece que agora o governador de São Paulo se reposiciona nesse jogo como um cara que foi lá ajudar o seu padrinho político. Então, eu acho que talvez essa seja o grande recado, e isso pode, de fato, ajudar eleitoralmente o Tarcísio, porque tinha um perfil bolsonarista do estado de São Paulo que estava se desgarrando do governador, que estava buscando alternativas, e eu acho que com essa movimentação, com essa demonstração, né, de respeito à figura do seu mentor político, o Tarcísio ganhou pontos no eleitor bolsonarista. Estava aqui batendo cabeça ontem para saber quem sairia vitorioso nessa disputa de quem foi lá conversar com Alexandre de Moraes, quem saiu vencedor, se foi a Michelle ou se foi o Flávio Bolsonaro. De fato, talvez quem saiu vencedor dessa história foi o Tarcísio, que também foi lá conversar com o ministro Alexandre de Moraes, também falou sobre esse assunto e a sua análise é perfeita. É isso mesmo, talvez quem saiu vencedor de toda essa história de ir conversar com os ministros, principalmente Alexandre de Moraes, tenha sido o Tarcísio, que saiu ganhando com o seu eleitorado, saiu ganhando com o Jair Bolsonaro, com a família Bolsonaro. E aí eu te pergunto, existe alguma possibilidade agora que Jair Bolsonaro está em casa, com tempo para mais conversas e articulações e até maior presença do filho Flávio, de que ele possa mudar de opinião e trocar o candidato para a presidência da República, tirar Flávio, porventura, a colocar Tarcísio ou Michelle? Ainda há essa possibilidade? Neila, eu não acredito. Eu acho que a candidatura do Flávio consolidou
como a candidatura do bolsonarismo, né? Eu até acredito que, do ponto de vista estratégico, pensando em vencer eleições, o Flávio, de todos os nomes que você tinha à disposição do bolsonarismo, era o nome mais difícil de se levar. Né? Justamente porque ele é uma diminuição do que é o pai. Ele só era reconhecido por ser filho do Bolsonaro. Ele mesmo agora tem tentado se mostrar que ele não é só o filho do Bolsonaro, que ele é uma pessoa que tem capacidade de diálogo com o centro, que ele está tentando se demonstrar. Agora parece que é assim, não é que ele é o filho do Bolsonaro, o Bolsonaro é o pai dele, sabe? Ele está tentando ter a sua própria identidade no jogo. É uma construção difícil. Até agora, todo o crescimento do Flávio se dá dentro desse espectro bolsonarista. Ele ainda não conseguiu romper essa barreira. Mas quem está ajudando essa consolidação também do Flávio é o governo Lula. É um governo que está com muita dificuldade na opinião pública. É um governo que tem tido uma queda de avaliação, e quando você tem um cenário em que você só tem dois lados, né, a terceira via, que até agora não se apresentou, né, que tinha um candidato que deixou de ser candidato e que nunca foi candidato, o Ratinho, ficou nessa brincadeira até agora, e agora é Caiado, é Eduardo Leite. O fato é que você não tem um nome definido, as pessoas têm duas opções. E quando uma vai mal, como num pêndulo, a tendência é que possa o outro lado ganhar com isso. Então, eu acho que nesse cenário o Flávio está consolidado, dificilmente vai ter alguma alteração, por mais que o próprio governo tenha muito medo de que possa ter uma substituição, porque na análise do governo, a única candidatura que hoje, com toda essa desaprovação que o governo Lula tem enfrentado, que eles têm chance de bater é justamente a do Flávio, porque há uma rejeição também ao que o Flávio representa, e até pela própria história do Flávio como político, né? Apesar de ser senador da República por um estado importantíssimo como o Rio de Janeiro, mas ele não tem uma tradição de grandes debates políticos, ele estava sempre muito restrito a ser o filho do Bolsonaro, né? Tudo isso faz com que o Lula ainda queira o Flávio como adversário principal. Mas o que eu tenho sentido é que dentro do bolsonarismo há uma ideia de que ele encarnou o espírito, e mais, o Flávio tem acertado na estratégia de ampliação. Ele, sabedor dessa dificuldade que tem, ele tem buscado um diálogo mais ao centro, ele tem se mostrado mais amplo. Ele até usou uma frase que vira até uma crítica ao próprio pai. Ele falou: eu sou o Bolsonaro equilibrado. Quando ele diz isso, ele chama o pai de desequilibrado. Mas o fato é que ele está tentando, de alguma maneira, conversar com o centro. Felipe, deixa eu colocar você na nossa conversa. Sua pergunta aí para o Bruno, por favor. Você colocou que o Flávio está se consolidando e está realmente nas pesquisas, né? O governo Lula está indo num período muito mal, tendo visto a desaprovação do governo. Você vê que o governo Lula está demorando em criticar publicamente o Flávio Bolsonaro. Como é que você enxerga essa estratégia do governo no processo de reeleição? Haja visto que o candidato do bolsonarismo numa eleição polarizada já está bem definido, que é o Flávio Bolsonaro. Felipe, eu acho que tem uma coisa aí de segurar um pouco a pancada até para que se consolide de fato a candidatura do Flávio. Eu acho que o PT tem seu arsenal aí já preparado para o ataque, para o enfrentamento com o Flávio, mas eles fazem ainda o cálculo de que o Flávio é o adversário ideal, né? Se dá para ganhar de alguém, esse alguém é o Flávio. O maior medo era justamente que você tivesse uma candidatura como um Tarcísio de Freitas, da própria Michele Bolsonaro, que, por mais que esteja dentro do bolsonarismo, tem mais elementos, tem mais, vamos dizer assim, atributos que poderiam fazê-la superar só essa cláusula do bolsonarismo, e até mesmo outros nomes, como o próprio Ratinho Júnior, que tinha sido pensado, Romeu Zema, nomes
nomes que seriam mais do centro e que, se tivessem o dedo, o apoio do bolsonarismo, cresceriam no processo, mas também trariam esse diálogo mais com o centro. Eu acho que o governo Lula tem muito medo de que isso aconteça e tem um prazo para isso, né? Porque principalmente o Tarcísio teria que se descompatibilizar do cargo agora, né, para poder concorrer a uma eleição presidencial. Então, acho que tem esse aguardo, tem esse tempo de maturação. O governo sabe que isso tem feito com que o próprio Flávio se estabeleça na corrida, mas o grande drama, a grande disputa do governo Lula é com ele mesmo, né? O governo Lula precisa mostrar ao Brasil ao que veio. As pessoas votaram no presidente Lula lá atrás, em 2022, na expectativa de que a vida pudesse voltar a um tempo melhor. E essa vida não voltou, né? Então o governo tem tido essa dificuldade, uma dificuldade de encarar a realidade. Tem muito discurso de números, porque a economia está boa, porque o PIB está crescendo, mas a vida das pessoas não melhorou. O dia a dia, então não adianta, baixou um pouquinho o preço da carne e aumentou o da gasolina. No final das contas, o dinheiro é o mesmo, né? E falta dinheiro no final do mês. Esse é o drama do brasileiro comum, esse é o drama do brasileiro médio e de parte do eleitor que votou no Lula em 2022 e que não espera do Lula, até pela trajetória de vida do Lula, que ele não tenha o conhecimento da realidade. Você pode ter críticas a ele, mas um cara que saiu da pobreza e, de qualquer maneira, já passou pela realidade das pessoas, e isso faz com que esse eleitor de classe mais baixa, que é o eleitor lulista mais fiel, esteja hoje insatisfeito também com o governo Lula. Ele não vai diretamente para o Flávio, mas ele também não está satisfeito com o Lula, e isso faz com que ele possa olhar alternativas. E quando você só tem uma alternativa, que é o Flávio tem que fazer esse trabalho de sedução do eleitorado, e ele tem tentado isso, se mostrando um pouco mais equilibrado do que o bolsonarismo raiz. Isso tem se mostrado, apresentado nas pesquisas, que é o que a gente mostra aqui agora, da pesquisa Atlas Intel, que mostra que Flávio Bolsonaro tem 47,6% e Lula 46,6%. A primeira vez que Flávio ultrapassa o presidente Jair Bolsonaro. Claro, estão empatados naquela margem de erro, mas sim, Flávio Bolsonaro ultrapassa o presidente Lula neste momento, numericamente à frente de presidente Lula no segundo turno das eleições de 2026. Essa pesquisa mostra uma ampliação da diferença em favor do senador do PL do Rio de Janeiro. Na última pesquisa Atlas Intel, que foi feita em fevereiro, Flávio aparecia com 46,3% e Lula com 46,2%. Antes da gente mostrar aqui os números direitinho para vocês, a pesquisa ouviu 5.028 pessoas entre a última quarta e esta segunda. A margem de erro é de 1 ponto apenas, percentual, para mais ou para menos, e o nível de confiança de 95%. Essa pesquisa específica foi feita de forma online, com recrutamento digital randomizado. Agora vamos aqui para o gráfico, mostrando o número dessa pesquisa apontada neste momento. Olha, a intenção de voto para presidente no segundo turno, neste momento, aqui, deixa eu mudar aqui para mostrar para vocês. Neste momento, a gente passou por um X e agora a gente tem neste momento 47,6% de Flávio Bolsonaro e 46,6% de Lula, uma ligeira alta de Flávio Bolsonaro em relação ao número do presidente Lula. Isso quer dizer alguma coisa? Estão empatados? Estão, mas já mostra um crescimento de Flávio Bolsonaro nas pesquisas de opinião, o que é importante, o que deixa alegre os bolsonaristas e seus aliados e o que preocupa também o Palácio do Planalto. O Bruno estava dizendo que Flávio Bolsonaro lá atrás era o melhor candidato, né, melhor escolha para o Palácio do Planalto, porque tem a polarização. Agora, deixa eu voltar com o Bruno aqui e eu vou fazer essa pergunta de novo. Bruno, com esse resultado da pesquisa Atlas, a gente pode dizer que para o Palácio do Planalto hoje, Flávio Bolsonaro ainda é a melhor opção de disputa para o Palácio do Planalto? Neila, eu continuo acreditando que sim, e acho que o próprio Palácio do Planalto também tem essa visão. E por que disso? Porque ele ainda está dentro do espectro bolsonarista completo.
Se a gente for pegar os quatro maiores institutos hoje de pesquisa do país, os que mais divulgam pesquisas no país, a gente tem até um empate também na forma que eles estão mostrando os números, né? A Paraná Pesquisas e a Atlas apontando para uma ligeira vantagem do Flávio Bolsonaro, e a Quest e a Real Time Big Data mostrando uma leve vantagem do Lula. Mas o fato todas elas mostrando empate técnico. Nós estamos no empate técnico. Se a gente for olhar para o que foi o final da eleição passada de 2022, foi uma eleição que, se fosse uma pesquisa, teria acabado também em empate técnico, né? Porque a margem de vantagem que o Lula vence as eleições em cima do Jair Bolsonaro estaria numa margem de erro de pesquisa. Ou seja, nós estamos repetindo o cenário de 2022. Basicamente isso, você não teve nem o Lula ganhando do outro lado e nem o Flávio ainda ganhando do outro lado. O Flávio, que ele tem conseguido, diferentemente, provavelmente, se tivesse um outro candidato nesse espectro, talvez a demora para que esse outro candidato chegasse nessa faixa que o Flávio está, fosse maior. O Flávio consegue mais rapidamente, porque o Flávio é um Bolsonaro. Ele é o Flávio Bolsonaro, né? Qualquer outro candidato não teria esse sobrenome e teria que ter uma construção política para se chegar nesse patamar. Então demoraria mais. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos ainda há 6 meses do processo. Tem muita coisa para acontecer. Se a gente olhar para dezembro e agora, olha já a mudança de cenário que completa que ela não é. Quão grande não é essa mudança de cenário. Nós temos 6 meses agora com o afunilamento das campanhas e com uma outra coisa, com a percepção popular mais atiçada. As pessoas estão cada vez mais pensando na eleição. Né? E quanto mais elas forem pensando na eleição, mais juízo de valor elas vão fazendo sobre as candidaturas. E daí a gente vai ter ainda um cenário de muita movimentação. Mas o que me parece é que quando você tem esses 2 candidatos, eles já são tão identificados com bolhas eleitorais que a grande disputa deles vai ser nesse centro. Quem vai conseguir puxar esse eleitor? O Lula vai conseguir fazer com que a economia melhore de alguma maneira e esse eleitor volte para ele ou possa olhar para ele? Ou o Flávio vai conseguir mostrar que este governo Lula já deu e ele é a expectativa de algum Brasil um pouco melhor lá para frente? Essa vai ser a grande discussão, enquanto você não tem uma candidatura ainda posta no meio do caminho aí que pudesse conversar com esse eleitor que está insatisfeito. O fato o eleitor brasileiro, né, há 10 anos, nós temos uma década perdida de crescimento pessoal. Passamos por Dilma, passamos por Jair Bolsonaro, por Michel Temer, por Lula, 4 presidentes diferentes. E a vida do brasileiro não melhorou. Esse é o grande drama do Brasil. Ninguém conseguiu fazer a vida das pessoas melhorar nesses últimos 10 anos. Por mais que você tenha números frios que apontem alguma coisa, o dia a dia não melhorou. E é essa a expectativa que o eleitor tem. Então, quem pode melhorar a minha vida? E o problema é que você está apresentando 2 nomes que participaram desses 10 anos de que a vida não melhorou, né? O bolsonarismo e o lulismo. E essa que vai ser a discussão daqui para frente, e quem consegue, de alguma maneira, recuperar essa confiança do eleitorado. Felipe, algum ponto que você queira destacar dessa pesquisa? É claro que as últimas pesquisas estão sempre muito parecidas, mostrando basicamente esse empate, mas eu acho que a gente podia destacar também quais são os pontos negativos. O Bruno estava dizendo que o maior inimigo do presidente Lula é ele mesmo, né? E quais seriam os maiores pontos negativos também do presidente Lula, que a gente até já veio destacando aqui, que é a economia, a própria questão dos impostos, né, da redução de impostos, a questão da declaração de imposto de renda, a redução dos impostos para quem ganha até R$5.000. O presidente Lula e o Planalto acharam que isso ia melhorar bastante a imagem do governo Lula 3, mas isso não teve tanto impacto. A economia não está indo muito bem, apesar do ministro Fernando Haddad falar que a economia está indo bem, que os resultados são bons, mas não está indo bem. A gente vê isso no supermercado, que é o nosso
maior parâmetro, né? O parâmetro do brasileiro é o supermercado. Então, eu queria que você destacasse, Felipe, um ponto aí da pesquisa para a gente debater. O ponto que o Bruno colocou, na minha opinião, é o ponto central dessa pesquisa, né? Mostrando claramente que está se desenhando um cenário parecido com 2022, um cenário polarizado, em que dificilmente a gente vai conseguir pintar, né, e traçar quem vai ser o vencedor das eleições sem terminar a apuração das urnas eletrônicas, né? A eleição passada, por exemplo, a gente teve uma diferença de menos de 2%, né, da intenção de votos, e está se desenhando exatamente o mesmo cenário em 2026. E tem um ponto importante, que, claramente, né, apesar dos números frios, né, da economia mostrarem e apontarem que o Brasil está tendo crescimento econômico, a inflação tem reduzido, o brasileiro comum não está recebendo essa informação, né, no seu bolso, né? Aí eu lembro da Maria Conceição Tavares falando que o brasileiro, né, o povo não come PIB, né? O povo não come PIB. Não interessa que se o PIB aumentar, se no fundo o povo não tem nenhum tipo de melhora na sua vida, né? E, querendo ou não, né, esses últimos 10 anos, né, mais os outros anos, né, do governo Lula, né, é natural que o povo brasileiro ache que a vida não melhorou por culpa do PT e do Lula, né? Quando o povo olha, por exemplo, a situação do banco, o escândalo do Banco Master, o escândalo do INSS, mesmo falando, né, que o escândalo veio de outro governo, né, o povo olha para isso e acha que isso é um problema dos poderes constituídos, do establishment, né? E a culpa do establishment o povo coloca no governo e no Lula, né? Então, enfim, então o Lula vai ter realmente um problema muito grande no discurso, né, na narrativa do processo eleitoral. Aí eu queria aproveitar que o Bruno está aqui, queria fazer uma pergunta para ele. Polarização não tem espaço nenhum para uma alternativa de terceira via. Eu fico imaginando, né, o Kassab, né, que tem 2 presidenciários do seu lado, o Eduardo Leite e o Caiado agora, tendo em vista que o Ratinho Júnior desistiu da candidatura, vendo essas pesquisas e fazendo uma análise pura e simples, dizendo que não tem espaço para uma terceira via ou para outro candidato de fora. Bruno, você vê a alternativa do Kassab manter o seu candidato à presidência da República, ou você acha que ele vai se manter neutro ou vai apoiar um dos 2 candidatos, considerando esse contexto que nós estamos vendo aí? Felipe, a minha sensação é de que o Kassab deve lançar alguma candidatura, até porque o que mais interessa, acho que ao Kassab nesse processo todo, além da formação de bancadas federais, que é o que dá legitimidade ao partido e etc., ele tem grandes candidaturas a governo do Estado. E essas candidaturas de governo do Estado, algumas delas estão ancoradas em Lula, outras estão ancoradas em Bolsonaro, e é difícil para o partido ter que tomar uma decisão e ir para um lado. Tendo um candidato neutro, facilita um pouco desse trabalho, sabe? Me parece que olha, lavo minhas mãos, tem um candidato aqui um pouco mais neutro para ir para a disputa e nos seus estados, nos respectivos estados, cada um faz o jogo que lhe interessar melhor, com o objetivo único e simples de tentar ganhar governo do estado e fazer deputados federais, que é o que interessa demais ao partido, por conta de fundo partidário, tempo de televisão e etc. Né? Eu queria até puxar um pouquinho, só para a gente voltar dessa história da questão da economia, um pouco, só que eu acho que é um dado muito importante nele, Felipe, todas essas medidas que o governo tem tomado, elas são medidas olhando para o seletista, para o cara que tem um emprego formal. O grande drama do Brasil hoje é que mais da metade do brasileiro que trabalha na informalidade. Então, essas medidas não chegam. Não adianta eu ficar discutindo escala 6x1, empréstimo de FGTS, o próprio imposto de renda, que nesse momento... Isso a gente fala para um público, né? Mas o restante do Brasil não está nisso. E aí que o governo está com dificuldade, o governo precisa conversar com este público, esse público que está que tá aí, e é o que está mais, provavelmente, Neila, o que está mais desajustado financeiramente. Né? Porque quando você tem um salário por mês, você sabe quanto você vai ganhar, quanto que... Agora, o sujeito que precisa fazer transporte de aplicativo, faz entrega, ele depende do dia a dia. Então ele não tem uma certeza de quanto que ele vai ter no final do mês. E isso faz com que ele esteja um pouco desajustado financeiramente, aumenta o endividamento,
tudo isso. Então, acho que o governo tem muita dificuldade. Essas medidas todas, falar em pleno emprego no Brasil é um assinte, né? Porque isso não existe. É um pleno emprego de quem está buscando formalidade. Quando você tem mais de 40% da população trabalhando na informalidade. Isso não é verdade, né? Então, essas coisas, essa falta de tato de realidade é que está sendo o grande drama do governo Lula nesse momento. E o mais triste de tudo, né, Felipe, daí voltando para a tua pergunta, é que você tem uma terceira via que não está discutindo isso, né, Felipe? Uma terceira via que, se você já tem o bolsonarismo e você já tem o lulismo, que já se mostraram durante esses 10 anos, não entregando o que as pessoas queriam, por que não tentar, uma terceira via, fazer uma discussão de Brasil, uma discussão de desenvolvimento econômico do país, uma discussão de uma... como que eu faço com que essas pessoas que estão na informalidade se integrem na economia do país de fato? E a gente não ouve isso. Você tem um partido que está muito mais preocupado, me parece, em satisfazer os seus próprios desejos eleitorais do que os desejos eleitorais da população brasileira. Muito bem, ótima análise, inclusive é o que a gente vem falando aqui todos os dias sobre economia, né? O presidente Lula e o governo falando que a economia está ótima, mas a gente não vê isso na prática, a gente não vê isso na realidade. Um governo sem projetos, 4 anos sem nenhum projeto interessante para a população, até agora nenhum grande projeto para a campanha eleitoral, o governo está tentando emplacar o 6x1 aí, a jornada 6x1 para a pré-campanha. Vamos ver o que o governo Lula vai usar de projeto na campanha eleitoral, se 6x1 vai ser um deles, se vai passar, né? Porque por enquanto ainda é uma ideia de projeto. E então, como o Bruno mesmo disse, 6 meses aí para frente a conferir. Bruno, já te agradeço muito pelas análises, todas as explicações aqui para mim, para o Felipe e para a nossa audiência. Muito obrigada. Obrigado você, Neila. Obrigado, Felipe. Foi um prazer estar com vocês.